Nós estamos continuando o estudo da grande tribulação. A grande tribulação. Nós estudamos o texto, um dos textos sobre a grande tribulação, é Mateus 24. E nós já olhamos Mateus 24 e já aprendemos já as lições que estão lá sobre esse período. A expressão grande tribulação vem de lá, né? De Mateus 24, que fala, nesse tempo haverá grande tribulação sobre a terra. Então é de lá que vem essa expressão, não é uma expressão que a gente inventou, é uma expressão que o Senhor Jesus enunciou, pronunciou mesmo. E nós estamos vivendo na expectativa do advento dessas coisas, que ainda não tomaram lugar. Assim, os irmãos que, como nós, são pré-tribulacionistas, acreditam que nem verão essas coisas, porque se a igreja for arrebatada antes disso, então eles não verão isso, eles serão removidos daqui e aí essas coisas começarão. Mas os irmãos que creem que a igreja vai passar pela tribulação, eles têm que aguardar para que isso aconteça, eles verão isso, se estiverem vivos, né? E o sinal de que isso está acontecendo é o anticristo, o aparecimento do anticristo. Nós aprendemos no texto de Mateus 24 e outros textos que nós já olhamos, que a marca que mostra a evidência clara de que a tribulação começou é o aparecimento do iníquo, que vai se assentar no templo de Deus, chamando a si próprio de Deus. Então, se a igreja passar pela tribulação, os irmãos daqueles dias vão perceber isso com clareza. Eles vão notar, o templo que não existe agora, existirá de novo, e isso é uma realidade, isso é uma possibilidade muito real. Falei até para vocês do museu do templo e dos projetos que existem de reconstrução. E além do templo ser reconstruído, alguém ali, entrando no lugar santo e dizendo, eu sou Deus, e exigindo adoração. Então, é um sinal muito claro. Se os pré-tribulacionistas, como nós, estiverem certos, nós não veremos isso. Se os pós-tribulacionistas estiverem certos, então os crentes daqueles dias verão isso e saberão. A tribulação chegou no ponto chave que evidencia que realmente estamos nos últimos tempos. Muito bem, nós vimos isso em Mateus 24, lemos dos versículos 4 a 30 e nós aprendemos também, e agora vamos olhar um outro texto, aprendemos que a tribulação vai durar 7 anos. Essa é a duração da tribulação, 7 anos. Mas esses 7 anos, de acordo com a Bíblia, vão ser divididos em 2 partes, bem no meio. 3 anos e meio vão ser os anos da tribulação, que nem vão ser tribulação. Vão ser 3 anos e meio maravilhosos, muito bons. Todo mundo vai dizer, o amor venceu, né? Todos contentes, felizes, porque vai ser muito bom. 3 anos e meio de paz, muita paz. E serão anos maravilhosos, muito tranquilos. O anticristo já vai existir? Já vai existir, mas ele vai promover a paz mundial, todos em paz. Vão ser anos assim, olha, a humanidade vai pensar, nós chegamos ao apogeu da nossa maturidade. Finalmente, nós conseguimos uma sociedade justa, uma sociedade pacífica, uma sociedade maravilhosa. Provamos que a religião não serve para nada, que todas as filosofias que há por aí não servem para nada. Nós devemos tudo a este homem fantástico que é o Redentor da humanidade. Ele conseguiu estabelecer e fazer coisas que nós jamais imaginamos que ele iria conseguir fazer. E haverá então paz em todo o mundo. Só que no meio da tribulação, vira tudo. Vira ele próprio,
ele próprio tira a máscara. E aí começa a verdadeira tribulação. Aí é a tribulação mesmo. Ok? Muito bem, mas vamos ver isso olhando um texto que é interessante e não dá para estudar escatologia fugindo dele, que é Daniel capítulo 9. Esse texto é muito legal, tem muitas coisas que a gente olha e fala, mas como será isso exatamente? E até os comentaristas mais bem instruídos, eles muitas vezes, eles falam sobre possibilidades. Eles falam isso aqui, olha, nós não sabemos ao certo o que é, mas pode ser isso. A linguagem usada aqui dá tal ideia. A palavra que aparece nesse texto sugere tal coisa. Então, há obscuridades? Há. Mas essas obscuridades não impedem que nós vejamos o principal. As obscuridades nos deixam na dúvida quanto a certos detalhes, mas não impedem que nós vejamos o que vai acontecer no geral. Então esse texto de Daniel, vamos olhar lá, Daniel, é um texto que o próprio Daniel ficou meio perdidão, assim, meio, né? Ele mesmo ficou, mas o que está acontecendo? O que significam essas coisas? Então, e ele mesmo ficou perplexo, sem saber aos certos detalhes. Vamos ver, Daniel capítulo 9, nós vamos ver a partir do versículo 24. Então veja o que vai ser dito aqui, é interessante. Daniel está orando no capítulo 9, confessando o seu pecado, porque ele descobriu que, lendo o profeta Jeremias, ele descobriu que o exílio babilônico estava prestes a acabar. Ele descobriu isso. E quando ele, pesquisando os livros de Jeremias, ele percebeu isso, ele, em vez de comemorar, está acabando o exílio, eram 70 anos, ele descobriu isso, ele lendo Jeremias, ele descobriu que o exílio babilônico ia durar 70 anos só. Ele fez as contas, ele pensou, eu saí de Jerusalém no exílio, eu tinha 16 anos, eu estou com 86, então já se passaram 70 anos, então o exílio vai acabar. Ele então, em vez de comemorar, ele buscou a Deus e começou a confessar o pecado do povo. Ele começou a derramar seu coração confessando o pecado do povo. É muito interessante ver essa reação de Daniel. Ele pedindo ali, apresentando a Deus ali a sua confissão, como se ele tivesse feito tudo aquilo, como se ele tivesse apostatado. Ele dizendo, olha, nós fizemos essas coisas, nós abandonamos o Senhor, nós fizemos o mal. E ele confessa ali então o seu pecado. Aí o Senhor se manifesta a ele. E vejam o que Deus diz para ele no versículo 24. E aí nós temos uma das profecias mais importantes da escatologia, essa aqui. É a famosa profecia das 70 semanas. Deus revelou isso a Daniel quando ele estava confessando o seu pecado na expectativa de que o exílio acabasse. Deus fala assim, olha, eu tenho mais planos para esse povo, eu não vou só levar esse povo de volta para a terra prometida, como eu disse para Jeremias, eu tenho outros planos para esse povo. Eu tinha um plano de 70 anos de exílio, agora eu tenho um plano que eu vou contar para você, que é de 70 também, mas não são 70 anos, são 70 semanas de anos. E ele então fala da profecia das 70 semanas. Como a gente sabe que são 70 semanas de anos? Muito simples. Se fossem 70 semanas de dias, não daria tempo de acontecer tudo que ele fala que vai acontecer nessas 70 semanas. Os eventos que ele narra que vão tomar lugar nessas 70 semanas não cabem em 70 semanas de dias e nem em 70 semanas de meses. Tem que ser 70 semanas de anos para caber tudo aqui. E é normal em Daniel isso, semanas de anos.
E isso se encaixa, como veremos, em outras partes também do Novo Testamento, inclusive. Vejam então essa profecia, eu vou ler e vou explicar na medida em que estivermos lendo. Veja então, ele fala assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Que povo é esse? Que cidade é essa? Quem sabe? Povo de Israel e a cidade Jerusalém, que é a cidade santa. Então note bem, isso é muito importante aqui. Essas 70 semanas envolvem profecias ligadas a quem? A quem? Aos judeus. Ah, mas Deus tem planos para judeus ainda? Tem. Ah, mas a igreja não tomou o lugar dos judeus? Só se Deus muda seus decretos. Só se essa profecia foi cancelada. Então, aí complica, né? Então é nisso que nós temos dificuldades com os supersessionistas, que falam que Israel não tem mais espaço nenhum nos planos de Deus, que a igreja tomou o lugar de Israel. Se isso aconteceu, pega essa profecia e joga no lixo. Joga fora. Porque essa profecia diz respeito a Israel. Se a igreja tomou o lugar de Israel, então essa profecia diz respeito à igreja. É estranho isso. Não faz sentido Deus mudar os objetos das suas promessas. Ele disse: olha, o meu plano é o seguinte, eu tenho mais planos para Israel e para Jerusalém. Eu tenho mais planos para Israel e para Jerusalém, e esses planos envolvem 70 semanas de anos, 77 de anos. Quantos anos dá? 70 vezes 7. 490 anos. Olha, eu tenho um plano que envolve 490 anos, e esse plano tem como alvo Israel e a santa cidade, Jerusalém. É isso. E eu vou dizer o que eu vou fazer nesses 490 anos. Então é muito importante essa profecia. Agora note bem, essa é uma das razões pelas quais nós dizemos que a igreja não vai passar pela tribulação. Por quê? Porque uma dessas semanas, a 70ª, é o quê? É a grande tribulação. Quantos anos tem a tribulação mesmo? 7, ou seja, é uma semana. Então, se as 70 semanas são dedicadas, são orientadas para Israel, então nós temos aí mais um motivo para dizer que a igreja não estará aqui. Agora, alguém pode dizer: não, é para Israel, mas e daí? Isso não significa que todo mundo vai sumir. E faz sentido, realmente. É um argumento fraco, né? É um argumento fraco. É um argumento, não deixa de ser um argumento, mas não é um argumento forte. Porque Deus pode lidar com Israel sem tirar a igreja daqui, não é verdade? Deus pode lidar com Israel sem tirar a igreja daqui, sem problema nenhum. De qualquer modo, é importante lembrar disso. A grande tribulação vai vir sobre o mundo inteiro, mas ela tem um alvo específico. Que alvo é esse? Israel. Israel vai ser um alvo específico de Deus na grande tribulação. Tá? Muito bem, vamos prosseguir então. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. E olha o que vai acontecer nessas 70 semanas. Tem um resuminho aqui. Depois ele vai especificar melhor, mas aqui tem um resuminho. Olha o resuminho. Para fazer cessar a transgressão. Transgressão de quem? Israel. E da cidade. Que transgressão? E agora? Pode ser a apostasia. Israel hoje é fiel a Deus? Nem pensar, né? Dizem que as maiores festas rave são em Israel. As maiores festas, a maior parada gay do mundo é Israel. Israel é um país bastante ateu. Judeu ateu está cheio. Israel é como se fossem dois mundos. Você vai para Jerusalém, tem os judeus ortodoxos, ali rezando lá na frente do muro, né? Fazendo assim, o tempo todo rezando. Você vai para Tel Aviv, tudo ateu. Então,
pode ser que essa ideia de fazer cessar a transgressão, sabemos, é a transgressão de Israel. Pode ser que essa cessação seja o arrependimento da apostasia. Que Israel hoje é incrédulo. Israel hoje é rebelde, não aceita o Messias. Alguns judeus creem, porque Deus moveu o coração deles. Mas os demais, diz o apóstolo Paulo, foram endurecidos. Paulo fala expressamente, os demais foram endurecidos. Alguns creram por causa da eleição da graça, mas os demais foram endurecidos. E ele fala, Paulo fala, veio endurecimento em parte a Israel, até que chegue a plenitude dos gentios. Então, esse texto se relaciona a essas coisas. Olha, tem 70 semanas estabelecidas para Israel, e nesse tempo haverá isso. Primeiro, vai cessar a transgressão. Continuando, para dar fim aos pecados. Parece que essa é uma outra forma de dizer a mesma coisa. Para fazer com que os pecados de apostasia cessem. E continuando, para expiar a iniquidade. Aqui parece ser uma alusão à obra expiatória de alguém. Aí vai ser o quê? A crucificação. Olha, nessas 70 semanas também haverá expiação da iniquidade. Aí envolveria o quê? A cruz. Então, nós temos aqui coisas mescladas. O arrependimento de Israel, talvez, né? A expiação dos pecados, aqui na cruz, e continua, para trazer a justiça eterna. Meu Deus, o que é isso? Quando a justiça eterna vai se estabelecer em Israel? Quando? Quando? Só quando Jesus voltar. Ele é o rei justo, que vai reger as nações e estabelecer a justiça. Então, o que tem aqui é um resumo de tudo que vai acontecer nessas 70 semanas. Ou pelo menos, quando elas se cumprirem. Talvez aqui, para trazer a justiça eterna, seja uma referência a Cristo voltando e estabelecendo o seu reino justo. Porque nós aprendemos nas profecias veterotestamentárias que o reino de Cristo é um reino de paz e justiça. Ele vai reinar com paz e justiça. Está dizendo assim, olha, vão passar 490 anos, 70 semanas, e nesse período, dentro desse período, e passado e cumprido esse período, essas coisas todas acontecerão, ou terão acontecido. E continua, para selar a visão e a profecia. O que é isso? Selar a visão e a profecia. A ideia pode ser a seguinte, olha, para comprovar, para dar o selo de comprovação de que a profecia se cumpriu. Para que seja comprovado que a profecia era verdadeira, é o selo de aprovação, de comprovação. E por último, veja aí, por último, e para ungir o Santo dos Santos. Onde é o Santo dos Santos? Onde é o Santo dos Santos? No templo. Aí que templo é esse? O Santo dos Santos será consagrado, mas é o Santo dos Santos onde o anticristo vai entrar e profanar? Ou é o Santo dos Santos do templo que vai existir no milênio, depois da tribulação? Porque Ezequiel fala de um quarto templo que vai ser construído quando Cristo estiver reinando. E Ezequiel dá até o desenho da planta desse templo, e é diferente da planta do templo anterior. Qual do Santo dos Santos ele está falando aqui que será ungido? A gente não sabe. Pode ser do templo que vai ser reconstruído, que os judeus têm até já os móveis, ou pode ser do quarto templo de Ezequiel, um templo totalmente diferente, que vai ser construído durante o reino. Qual é? Não sabemos. Não dá para saber. Então aqui é um resuminho, dizendo, olha, esses 490 anos vão acontecer primeiro.
para que tudo isso vai acontecer durante esses 490 anos ou cumpridos esses 490 anos. Tudo bem? Entenderam? Agora ele vai começar a falar sobre detalhes. Aqui ele deu um resumão. Vocês estão acompanhando isso? Estão acompanhando isso? Agora ele vai entrar em detalhes. Vamos ver então os detalhes. Veja aí. Sabe e entende. É difícil, né? Sabe e entende. A gente sabe, mas nem sempre entende. Mas ele vai explicar um pouquinho. Olha o que ele vai explicar. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido. Quem é ungido? Qual a palavra hebraica para ungido? É o Messias, né? O Mashiach, é o Messias. Então, desde a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, Daniel sabia que a cidade tinha sido destruída? Sabia. Estava destruída a cidade ainda? Sim ou não? Não? Claro que estava. Está destruída. Deus diz o seguinte para ele: olha, vai haver uma ordem, vai sair uma ordem para reconstruir a cidade. Desde o ano dessa ordem até a chegada do Messias, ele prossegue. O príncipe, né? 7 semanas vão passar e 62 semanas. Dá quanto? 69 semanas. Desde a ordem para restaurar Jerusalém até a vinda do Messias. 69 semanas. E aí ele fala assim: as praças da cidade, né? E as circunvalações, os muros, se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Quando que saiu a ordem para edificar a cidade? Quando saiu essa ordem? Essa ordem saiu por mandado de Artaxerxes e foi publicada no ano 445 a.C. A ordem para edificar a cidade. Quem lembra o nome da pessoa que foi edificar a cidade? Neemias. Neemias fez o que? Ele reconstruiu os muros. E isso com a aprovação do rei. Então, 445 a.C. Então, você tem que pegar 445 a.C. até o ungido vai dar 69 semanas. Quanto é 69 semanas? Quantos anos dá? Quanto? 483. Então pega 483 e tire 445. Vê quanto dá. 483 menos 445, que é o ano da ordem. Quanto? 38? É quando o Messias apareceu. No ano 38. Ok? Então o Messias apareceu no ano 38. Tudo bem? Entenderam isso? Então até o Messias dá isso. Agora, nós aprendemos em Neemias que as praças e as circunvalações foram edificadas, mas em tempos angustiosos. É difícil. Neemias, nós sabemos pela história de Neemias a dificuldade de reedificar tudo. Ok? Tudo bem até aqui? O que iria acontecer então, são 70 semanas, o que iria acontecer nas 69 semanas iniciais? Ia sair uma ordem para Jerusalém ser edificada, e nesse período todo ia transcorrer todo esse período e iria aparecer o ungido, o Messias. Isso tudo já se cumpriu? Já passou 69 semanas? Já. Já passaram as 69 semanas. Quantas semanas faltam para se cumprir? Uma.
É a 70ª. Vamos continuar a leitura aqui. Todo mundo está entendendo? Todo mundo está entendendo? Ou não? Não está entendendo nada? Ah, pastor, tem que trazer calculadora agora para a igreja? Tá, traz aí, sei lá, faz a conta de cabeça, não sei. Mas não interessa também, fazer conta também não interessa. O fato é que tudo isso já se cumpre. Não adianta ficar fazendo continha lá, não, mas mais um. Faz a conta, é mais ou menos isso aí. Tá? Sabemos, já se cumpriu, já passou, já se passaram 483 anos, já se passaram. Já se cumpriu tudo isso aí. Veja a sequência. Depois das 62 semanas, passou uma semana, não, passou 7 semanas e 62 semanas. Depois que passou as 62 semanas, o que acontece? Será morto ungido. Já aconteceu isso? Já. Olha, tudo isso já aconteceu. Gente, está acabando o texto. Já aconteceu tudo. Falta pouco. E o texto está acabando. E tudo que o texto está falando já aconteceu. O Messias foi morto. E veja, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Isso já aconteceu? Já. Olha como Daniel acerta mesmo, parece a mãe de Ná. Ele acertou tudo. Deus mostrou tudo para ele que ia acontecer. É impressionante isso aqui. Os liberais ficam loucos com esse texto. Assim, Daniel foi escrito depois de Cristo. Que depois de Cristo? Tem manuscrito de antes de Cristo. Mas não acredito, não é possível. Como é que ele ia saber tudo isso? Eles não creem na inspiração divina da profecia. Então falam, não, Daniel foi escrito depois, não é possível. Ele acerta tudo. E realmente isso aconteceu. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. Foi o que aconteceu mesmo. Acabou com Jerusalém. Acabou com o templo. O templo foi totalmente devastado. E o texto fala, e até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ok. Aí, no versículo 27, ele vai falar sobre a semana que está faltando. Qual é a semana que está faltando? É a semana de número 70. Ele fala, ele. Quem é ele? Tá, mas o texto já falou. Quem é ele? O príncipe que há de vir. Então pode ser que o príncipe, quando o texto fala assim, olha, o povo de um príncipe que há de vir. Esse príncipe que há de vir, acho que ele é italiano, romano. Meu Deus, olha que azar, hein? Eu sou italiano. Pode ser eu, anticristo. Não, eu não posso ser porque eu já fui redimido. Mas parece, tudo indica que esse homem vai ser um governante que de algum modo ele governa os romanos do passado, os povos da Península Itálica. Não sei. Ou pode ser o líder de uma coalizão de reinos que envolvem inclusive a Itália. Pode ser. Mas é um príncipe, ao que vemos aqui, é um príncipe gentio. Muitos falam, o anticristo vai ser judeu. Não sei. Pode ser, né? Pode ser. Mas aqui parece que a ênfase é num príncipe gentio, como os imperadores romanos. Vai ser uma espécie de imperador romano redivivo. Uma espécie de imperador romano moderno. Ele vai surgir. E olha o que ele vai fazer. Ele, esse príncipe que há de vir, fará firme aliança com muitos por uma semana. Quem são esses muitos? As 70 semanas são determinadas sobre quem? Jerusalém e Israel. Pode ser, é muito provável pela sequência do versículo, que esses muitos sejam os judeus.
ele vai fazer uma aliança com os judeus. O que vai ser essa aliança? Não sabemos. Ele vai fazer uma aliança que possibilitará que ele reconstrua o templo? Talvez. Ele vai fazer uma aliança entre os judeus e os árabes? Será que é isso? Pode ser. Com os judeus e com os árabes, ou só com os árabes, ou com os árabes e com os judeus, enfim, não sabemos. Mas ele fará uma aliança. E note o que ele vai fazer na sequência. Isso, a aliança, por uma semana. É a semana 70ª. Na metade da semana, olha aí, 3 anos e meio depois, ele fará cessar o sacrifício. Quem vai ficar bravo? Os judeus. E a oferta de manjares. O que ele está fazendo aqui? Parece que se a aliança era com os judeus, ele faz o quê? Ele quebra a aliança com os judeus. É possível, pelo texto, que ele fez uma aliança com os judeus, dizendo, olha, vocês então terão o templo aqui e vocês poderão adorar o seu Deus. E ficarão livres para oferecer suas ofertas, seus sacrifícios, sem problema. Quando chega no meio da tribulação, ele faz o quê? Chega. Vocês não têm mais liberdade para realizar seus cultos judaicos aqui nesse templo. Acabou. Acabou. Ele quebrou a aliança. E vejam, sobre a asa das abominações virá o assolador. Olha aqui o abominável da desolação. Ele é abominável. E ele traz assolação. Aqui começam as perseguições contra o povo judeu. Mas vejam, isso vai acontecer, ele vem velozmente destruindo tudo e quebrando todos os acordos, até que a destruição que está determinada, Deus já determinou isso, se derrame sobre ele. Ou seja, ele vai ter força, ele vai quebrar o acordo, mas existe uma profecia já, um plano já estabelecido, que ele será destruído. É isso. Então, já se passaram 69 semanas. Tem uma semana que ainda não aconteceu. Essa semana é a semana da grande tribulação. E qual será a marca dela? Esse homem vai fazer essa aliança. E no meio da aliança ele vai quebrar essa aliança. E vai interromper o culto judaico. E vai assolar tudo e será um grande perseguidor da religião. Até que ele será destruído. Essa é a profecia das 70 semanas. O que vocês acharam? Gostaram da profecia? Todo o texto já se cumpriu, menos o versículo 27. Tudo já se cumpriu, menos o versículo 27. Então são 3 anos e meio de paz. O restante é perseguição, sofrimento e guerra. Tudo bem? Não entenderam nada? Entenderam ou não? Quem não entendeu nada? Levanta a mão. Todo mundo entendeu? Pastor, eu só fiquei com dúvida aqui nessa parte para espiar a iniquidade. Onde o senhor disse até a questão da cruz e tal. Vai ter de novo toda aquela... Não, isso já aconteceu. Não, isso já aconteceu. A cruz já aconteceu. Porque isso aconteceu nas 69 primeiras semanas. Quando foi removido o ungido. Quando foi removido o ungido, foi morto o ungido, a gente sabe que a sua morte foi expiatória. Então isso já passou. A única coisa que ainda não passou é o versículo 27. A semana 70 ainda não chegou. É a tribulação. Vocês estão me olhando com uma cara assim, pastor, não estou entendendo, é coisa nenhuma. É complicado? É? Imagina Daniel, né? Como é que vai ser isso? Senhor, fala mais aí. Não, é isso aí. É isso aí. É isso que vai acontecer. O resuminho da escatologia é isso aqui.
Para Daniel foi assim. Isso aqui é o resuminho da escatologia. Você está preocupado com 70 anos que já cumpriram? Você não sabe o que vem pela frente. Tem 70 semanas pela frente, ele fala. E aí ele conta esse resumo da escatologia. De eventos futuros para Daniel. Para nós, muita coisa já se cumpriu. Márcio. A semana 70. A gente imagina, Daniel deve ter imaginado que as 70 semanas iam ser seguidas. Mas não foi. Passou 69 e parou. E a 70 não acontece. Cadê a 70? Sobre Israel, e Romanos 11 diz que Deus quebrou o galinho esperando para enxertar. Isso. Então houve esse plano tinha entre a semana 69 e a 70, tinha um espaço, mas Daniel não sabia. A gente sabe agora, porque estamos no meio, nós estamos nesse espaço. A 69 lá atrás, a 70 lá na frente, a gente no meio. A gente olha para trás e vê a 69, tudo bem. A gente olha para agora e não vê a 70. Ou Deus errou, ou a 70 vai acontecer. O que é mais certo? Que a 70 vai acontecer. E estamos aguardando. Aí o pessoal fala, não, mas não tem como acontecer, não tem templo. A gente pensa, então, se não tem templo, então vão reconstruir. Vai ser um político que vai reinar? Vai ser o quê? Um político. É um político do PT. Não, é um político do PSOL. Que é político, é. Que é político, é. O anticristo é um grande político. Esse pessoal que fala que política não tem nada a ver com a Bíblia, meu Deus. Meu Deus, tem tudo a ver com a Bíblia política. Tudo. Porque nós aprendemos, inclusive em Daniel, que anjos maus influenciam governos. Há anjos perversos influenciando governos. Então tem tudo a ver política com teologia, sim. O pastor não vai ficar brigando para lá e para cá. Mas que tem tudo a ver política com teologia, tem tudo a ver. O anticristo será um grande político, assim como Jesus será um grande político também, que vai reinar sobre o mundo. Aqui primeiro, depois lá. Aqui. Pastor, com relação à profanação do templo, aquele espaço onde fica ali Domo da Rocha. a mesquita lá islâmica, já não seria uma profanação, porque aquele lugar lá não é um lugar santo, onde Abraão teve que ter sacrificado. Sim, Então, aquela mesquita ali já é uma profanação, porque Já. Alá não se diz Deus ali. Sim. Para os muçulmanos que estão crescendo, que vão, parece que ultrapassar as religiões, que vão ser a maior religião do mundo, eles estão tomando conta do mundo inteiro. Então, eu não sei, é uma visão minha de que aquele espaço ali já está profanado. Não, sim. Ali aquela mesquita ali, que não é usada como mesquita, né? Às vezes é usada para outras coisas, mas aquilo ali já é uma profanação do lugar santo. Sim. Então, Mas às vezes eu fico pensando que a construção de um templo judaico não seja necessário, né? não é necessário porque a profanação É que note bem, o texto fala que haverá sacrifícios e ele fará cessar. Esses sacrifícios não podem ser as orações, né? Porque as orações Não, aqui ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Essas são expressões tipicamente judaicas. Cristo vai entrar no lugar santo. E fala que vai entrar no lugar santo. Então, não tem jeito. Para que isso aqui aconteça, para que ele faça cessar o sacrifício, a oferta de manjares, para que ele entre no lugar santo e se assente ali, não dá para ser lá. Não tem, nada disso acontece lá. Então a linguagem é fortemente cultica no aspecto judaico. Daniel entendeu isso aqui. Quando Daniel ouviu, falou, vai tirar a oferta de manjares, vai fazer cessar o sacrifício. Para Daniel o templo ainda existia. O templo estaria existindo ainda lá, nesse período. Ele entendeu bem isso. Então o que acontece hoje não se encaixa nessa descrição. Claro, a gente entende, aquela mesquita é uma profanação de um lugar que Deus reservou para o seu templo, não tem dúvida disso. Assim como outros lugares que eles profanam também. Mas aqui a questão é mais específica. A questão envolve a restauração de um culto com práticas definidas. E
Isso nós não temos. Isso nós não temos. Não temos esse personagem, não temos essas práticas diárias de ofertas ali no Santo dos Santos, no lugar santo. Nós não temos essas coisas acontecendo. Então, é bem provável que isso tenha que ser restaurado, para se encaixar melhor nesse texto, porque a descrição aqui não encaixa no que nós vimos hoje. Lá não tem nada. Lá. Tem lá aquela mesquita lá que não tem nada lá. Os judeus não chegam nem perto daquilo. Tem um relato do José, lá do Flávio José, de que as legiões que destruíram Jerusalém seriam legiões de outros povos, isso. E que necessariamente o anticristo claro. seria Sim. humano, mas A gente não sabe, né? ele poderia ser islâmico. Pode ser. A gente não dá para você extrair daqui a ideia de que a nacionalidade dele é essa. Porque as legiões eram formadas por pessoas do mundo inteiro. E também esse príncipe de um povo que há de vir, que foram que lembram os imperadores romanos, eles eram imperadores de muitos povos. Eram chefes do mundo todo. Se eles fossem somente chefes de uma nação, tudo bem. Mas a expansão do império abrangia tudo. O norte da África, todo o Oriente Médio quase inteiro, toda a Europa. Então, fica difícil falar, não, era italiano. Está mais para espanhol, pelo jeito. Né? São mais nervosos um pouco. Eu acredito que seja islâmico, porque eles não sabemos. Deus, né? Eles querem a destruição. Mas assim, nós vemos hoje em dia que tem muita gente nesses últimos episódios, tem muita gente que não tem nada a ver com o islamismo e odeia Israel com todas as forças. E não são islâmicos. Existe um rancor contra Israel que é injustificado. Nós não entendemos por quê. Não faz sentido. O Nicolas chegou da Europa agora e ele disse que ele ficou impressionado que em todos os lugares que ele passou, Paris, Lisboa e Londres, o que existe em todos esses lugares são manifestações dizendo Palestina livre. O que é isso, Palestina livre? São manifestações anti-Israel. E ele não viu nenhuma manifestação do tipo, olha, Israel, enfim, protegendo Israel, nada disso. Mas só atacando os judeus. Então existe um sentimento antissemita, anti-Israel, que tem um fundo espiritual. Não há sentido nisso. Porque, assim, todos sabem que quem oprime alguém naquele espaço de terra não é Israel. Não, gente, isso não é uma leitura, não, isso é verdade. Israel não oprime ninguém lá. Os palestinos saem de seus territórios e vão trabalhar em Israel e adoram isso, porque recebem, ganham bem, vivem bem. Há palestinos na Suprema Corte de Israel. Há palestinos morando em Israel. Os palestinos são protegidos no Monte Moriá pela polícia de Israel. A polícia israelense se protege os palestinos nas mesquitas. Agora, tente um judeu entrar em Jericó. Veja se eles deixam um judeu entrar em Jericó, que pertence aos palestinos. Tente um judeu entrar na faixa de Gaza. Quantas mesquitas existem em Israel? Várias mesquitas existem em Israel. Quantas sinagogas existem na faixa de Gaza? Quantas vocês acham? Quantas sinagogas existem na faixa de... Meu Deus. Então, onde está a opressão? Quem é intolerante? Quem persegue quem? Quem persegue quem? Quem tira a liberdade de quem? Quem diz, vocês não podem viver? Não podem. Vocês não têm acordo com vocês têm que ser banidos e varridos para o mar. Quem diz isso? Quem entra no território de quem? Matando civis, sem separar civis de militares. Quem faz isso? Então, nós sabemos quem é o opressor.
Nós sabemos quem são os criminosos, nós sabemos quem são os vilões da história, nós sabemos quem são os que promovem o apartheid, nós sabemos quem são os intolerantes, os terroristas, nós sabemos. Isso é óbvio, qualquer louco vê. Inclusive palestinos que moram lá dizem, meu Deus, eles trabalham felizes ali, ganham bem, querem trabalhar lá. Pergunte se um palestino que mora na Cisjordânia quer trabalhar na Cisjordânia ou em Israel. É claro que eles querem trabalhar em Israel, é muito melhor. No entanto, o mundo inteiro grita, Palestina livre, como se Israel fosse o opressor. Isso só tem uma explicação, cegueira espiritual. Então, o ódio contra os judeus, ele existe, sempre vai existir. Já tem gente dizendo que o Holocausto não aconteceu, que é tudo mentira. Estão dizendo isso. E atacando os judeus, e com ódio. Há brincadeiras já sendo feitas aí sobre perseguição de judeus. As universidades de Harvard e de Oxford, MIT, né? Todas elas disseram, olha, depende do contexto. Defender genocídio de judeus pode ser aceitável, depende do contexto. Meu Deus, que contexto? Que contexto pode justificar genocídio de judeus? Mas dizem isso e ninguém fala nada. Então, nós sabemos que isso vai crescer e o anticristo pode sair de qualquer grupo. Dado esse ódio tão gigantesco, o anticristo pode sair dentre os muçulmanos, dentre outras religiões quaisquer, ou dentre os ateus, porque o ódio contra Israel é notável. E nós veremos aqui que no dia da vinda de Cristo, as nações estarão cercando Israel. Não serão só os muçulmanos. As nações estarão cercando Israel para destruir Israel, no dia que o Senhor voltar. As nações farão isso. Bom, mas no momento o que nós temos é isso aqui, da profecia das 70 semanas. E são algumas informações importantes. O fato é isso, o anticristo vai surgir e vai romper o acordo ali, removendo o culto judaico. O Augusto ia falar alguma coisa? Assim, Apocalipse do capítulo 6 até o 19 fala sobre a grande tribulação, então vai falar sobre o anticristo. E aí lá fala sobre, grosso modo, como se tivesse sido machucado. É Apocalipse 13, né? Assim, eles vão ficar impressionados porque o anticristo talvez sofra um atentado. E nesse atentado, ele será ferido de uma forma que é impossível a pessoa viver. Ele vai receber uma ferida mortal, mas ele não vai morrer. E isso será algo simplesmente milagroso. Como ele recebeu essa ferida mortal e não morreu? E aí todos dirão, ele é Deus. Quem é como esse homem? E vão então adorá-lo ainda mais, porque ele receberá essa ferida e não morrerá. Então é algo chocante, a figura do anticristo é realmente chocante. Josué, você ia falar? Na verdade, em relação ao que o senhor falou, porque assim, eu acho que uns 4, 5 anos atrás, eu tive um contato, estava pesquisando bastante essa questão dos palestinos, porque foi uma questão de trabalho, né? E um contato com alguns palestinos, levando em consideração o que o senhor falou, né? Que existem dois grupos em Israel, né? Esses que são de fato religiosos E outros são ateus. e, obviamente, no exército de Israel, pessoas de todos os tipos, né? E pelo que alguns palestinos haviam dito, quando eles iam passar de um lado para o outro, porque tinham família ou iam trabalhar, muitas vezes o próprio exército de Israel, que obviamente controlava as fronteiras, né? Os mesmos caras que tinham tido contato no dia anterior, tinham contato no dia seguinte. E daí de um dia para o outro eles falaram, não, você tem que
Claro que existe. É um exército. Eles não ficam dando flores para as pessoas que eles desconfiam. É um exército. Eles vivem na defensiva o tempo todo. E acho que está certo. Se eu sei que o meu vizinho quer dar um tiro na minha cabeça, é claro que eu não vou sorrir para ele o tempo todo. Essa é a realidade. Porque a ideia dos palestinos não é tomar o território de Israel. Não é isso. Se você sem terra, terra tem aqui no Brasil, pega um monte aí para você. Eles não querem terra. O que o palestino quer é a extinção de qualquer judeu. Enquanto um judeu estiver respirando, eles não sossegam. É essa a ideia, não é terra. Pode dar toda a terra para eles. A terra é de vocês. Está a terra toda, o deserto, o mar, é de vocês. Ok. Só que nós não estamos satisfeitos ainda. Por quê? Porque os judeus estão respirando. Então não tem como dialogar. E é claro que um exército que lida com pessoas assim, é claro que esse exército vai ser rigoroso. E dá até para entender, eu seria. A minha família vivendo cercado por pessoas assim. Porque é essa a ideia. Nós não devemos pensar numa guerra por território, como tentam nos fazer acreditar. Não é isso. Os palestinos não estão lutando por território, para terem onde morar. Isso é mentira. Eles estão lutando para que os judeus deixem de existir. E isso não tem negociação. E aí é claro que o exército israelense vai ser duro. É evidente. Ok? Uhum. Porque esse lapso, para mim, eu acho que ele ou pode viciar a sua interpretação, apesar de, por exemplo, nós termos 10 pontos que são idênticos a tudo que aconteceu, e o último não acontecer na sequência, então, tipo, a gente não entendeu nada. Não, é que o próprio texto sugere esse lapso. O próprio texto fala assim, o seu fim será num dilúvio, falando sobre a 69ª semana, e aí fala, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Então fala de um período que transcende a 69ª. Essas guerras, essas desolações até o fim e tudo mais, e aí fala da 70ª. Então, e quando olhamos para a 70ª, nós vemos que não aconteceu. Então é isso que nos leva a pressupor que existe um lapso. E na profecia isso é comum. Se você ler, por exemplo, Isaías 53, você vê a crucificação sendo seguida pelo reino soberano de Cristo sobre tudo. Quando existe um lapso. Miqueias 5, o Messias nasce e começa a reinar. Ele nasce em Belém e o seu reino não tem fim. Não tem e há um lapso entre o nascimento e o reino sem fim. Então a profecia, nós falamos que isso deve ser comparado a uma constelação. As profecias são estrelas de uma constelação. Você olha para o céu profético, você não sabe qual estrela está mais longe e qual está mais perto. Parece que elas estão no mesmo plano. E era assim que o profeta via. Ele via tudo no mesmo plano. Mas, quando nós estudamos um pouquinho na escola sobre astronomia, sabemos, as estrelas não estão no mesmo plano. Existem distâncias entre elas. Na profecia é assim também. Você olha para o céu profético, parece tudo juntinho, mas há espaços entre elas. Esse é um fenômeno normal na profecia. Então, se isso acontece aqui, como eu creio que acontece, isso não seria algo inédito. Seria algo muito comum. Os 400 anos também que Deus não falou com o povo, não teve um espaço tempo? 400 anos que Mas isso não foi profetizado. Às vezes eu estou falando assim de profecias que parece que elas estão juntas. E, no entanto, existem lapsos entre elas. Como o Thomas falou agora, a criança nasce e já reina. A gente sabe que tem um período entre o nascimento e o reinado. Enfim. Mas é isso. Na semana que vem, nós vamos olhar os detalhes sobre
sobre essa segunda parte. Então tem vários textos aqui sobre a segunda parte da tribulação, a parte que é a parte mais difícil, né? Veremos isso e vamos ver também o modo como o anticristo vai agir. Como ele vai se comportar nesse período da tribulação. Ok? Márcio. Não tem nome. Tem nome isso. Época da graça? A época da graça é desde que Adão pecou e não morreu, é a época da graça. Até hoje. Assim, tem nome isso. O que existe é um lapso. As 69 semanas se cumpriram e a 70ª ainda não. Estamos aguardando ela se cumprir. Mas não tem um nome para esse período. Okay? Bom, gente, então temos aí essa profecia interessante, né, da 70ª semana. Na semana que vem vamos ver então o período de falsa paz e os 3 anos e meio de dores. Tem uns detalhezinhos aqui sobre as dores desse período. E também como o anticristo vai agir. Aí já caminha para o final. Porque o que temos que saber sobre a tribulação é isso. É um período terrível e o personagem central é o anticristo. Ele é o personagem central. Detalhes sobre ele a gente não tem. A gente pode especular, mas especulação tem valor secundário, né? Não dá para a gente ter certeza. Tá bom? Muito bem, vamos fazer oração para encerrar e que o Senhor nos guarde da grande tribulação. Senhor, a sua palavra é rica e tem tantas coisas que permanecem obscuras, nós não sabemos, mas o Senhor nos revelou o necessário. O Senhor nos revelou o suficiente. E pelo que o Senhor nos revelou, nós sabemos que dias angustiosos sobrevirão a este mundo. Antes de tudo melhorar, tudo vai piorar bastante. Antes do novo céu e da nova terra, nós sabemos, pela sua palavra, que haverá coisas terríveis acontecendo. Nós sabemos disso e louvamos ao Senhor porque o Senhor nos disse essas coisas. Nós queremos pedir que essas informações produzam em nós esperança e confiança, sabendo que o Senhor controla tudo. O Senhor controla a tribulação e o Senhor controla os tempos de refrigério. E te agradecemos porque fomos advertidos, somos advertidos por sua palavra e podemos seguir em frente sabendo que o Senhor tem o controle de todos os eventos que hão de vir. Leva-nos, Senhor, agora em segurança para casa, protege-nos, ó Deus, do mal, guarda os nossos queridos e que a sua palavra nos dê descanso, paz e esperança, que vivamos em santidade, aguardando o dia em que nos encontraremos com o Senhor e pedimos que esse dia aconteça depressa. Em nome de Jesus, amém.